Bem-vindo ao jornal Lavagem Cerebral. Aqui nós dizemos para você o que você tem de pensar para nós não chamarmos você de extremista. Em nossa primeira notícia do dia, o jornalista americano Tucker Carlson veio ao Brasil entrevistar o presidente Jair Bolsonaro. Como Tucker Carlson tem um dos programas de maior audiência da TV americana, uma entrevista favorável com o presidente de nosso país poderia ajudar a melhorar as nossas relações internacionais, o que seria péssimo para o projeto de poder da esquerda. Por isso, nós vamos ignorar essa entrevista. Ou, se não for possível ignorá-la, vamos chamar você de racista, caso você insista em assisti-la. Desde que Bolsonaro assumiu a presidência, o número de armas aumentou em 325%. De acordo com nossos especialistas, um aumento desta magnitude deveria ter levado à morte violenta cerca de 270 milhões de brasileiros, ou 3.000% da população. Mas como Bolsonaro é negacionista e não acredita na ciência, ele divulga a desinformação que o aumento do número de armas não deve levar a um aumento expressivo no número de assassinatos. E acaba de chegar. Desde que Bolsonaro assumiu a presidência, observamos uma queda de 30% no número de homicídios no Brasil, quando comparado a 2017. Bom, isso resolve a questão. A realidade é negacionista. Finalmente o povo decidiu demonstrar seu apoio a Lula. Não que a opinião do povo realmente faça diferença, mas as nossas pesquisas que mostram que Lula tem 145% das intenções de voto parecem mais realistas se ele conseguir levar mais de 3 pessoas, sabe, para apoiá-lo nas ruas. Nosso futuro presidente levou milhares às ruas em Salvador, onde ele juntou uma multidão de apoiadores em uma marcha por sua eleição. Como vocês podem ver, esta multidão está nas ruas de Salvador exclusivamente para idolatrar o eterno presidente Lula, que, num gesto de liderança... Espere um momento. Parece que houve um engano. Estas imagens são de 2019. Aparentemente, este desfile acontece anualmente em Salvador para celebrar a independência. Mesmo assim, foi um ato sem precedentes de liderança. Afinal, Lula conseguiu converter uma passeata anual em um ato em seu apoio. E foi super fácil para ele fazer isso. Bastou que ele juntasse aí um grupo de 20 ou 30 militantes e eles se misturaram ao desfile de 2 de julho e pronto. O desfile passou a ser em homenagem a Lula. Super fácil. E, enquanto isso, nos Estados Unidos, o Congresso, que está sob o controle da esquerda, continua em sua marcha obcecada para derrotar Donald Trump, mesmo 2 anos depois dele ter deixado a presidência. Agora, eles encontraram provas irrefutáveis que o ex-presidente obeso e com 76 anos teria tentado estrangular um agente do serviço secreto americano. Que provas, você pode estar se perguntando? Bom, uma mulher ouviu uma história ser contada por alguém que pode ou não ter sido testemunho ocular destes fatos. Com provas deste nível, nós podemos esperar que Trump seja preso a qualquer momento. E é claro, se ele não for preso, isso deve servir de prova de que a justiça é enviesada e que Trump está saindo impune de mais um dos seus inúmeros crimes. E, aqui no Brasil, Bolsonaro está se utilizando de táticas sujas para tentar se reeleger. Você acredita que o presidente quer conseguir o apoio dos eleitores e, para isso, em uma atitude que vai contra todos os princípios da política mundial, ele está tomando decisões que melhoram a economia do país e a vida dos cidadãos? E como isso vai contra os nossos interesses, nós precisamos achar uma maneira de criticar. E se nós fizéssemos assim para associar o Bolsonaro com aquele controle artificial de preços que a Dilma fez? Não, eu sei que o que a Dilma tentou fazer foi controlar o preço na Petrobras e quase levou ela à falência, enquanto o Bolsonaro está cortando os impostos. Mas vamos ser sinceros, quem ainda acredita na mídia mainstream não tem inteligência para entender essa diferença. Nicole Kidman estreou em um vídeo em favor de comer insetos. Na peça de propaganda encomendada por Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, a atriz e Nazgûl da vida real garante o suprimento mensal de adrenochrome comendo diversos pratos feitos à base de insetos. Dê uma olhada. They're still alive. Extraordinary. Eu acho que eu vomitei um pouco na minha boca. E é bom você, simplório, seguir o exemplo de Nicole Kidman e ir se acostumando a comer insetos. Porque nós, da elite mundial, continuamos
obstinados em garantir que até 2030 toda comida de verdade acabe. Por isso que, em meio a uma falta de alimento gerada pelos lockdowns e pela guerra, nós decidimos que era o momento mais adequado para impor regras que limitam a agricultura na Europa. Infelizmente, parece que alguns fazendeiros holandeses são racistas e decidiram resistir a nossos planos. Mas é só uma questão de tempo até que nós consigamos sufocar mais este ato de resistência. Por outro lado, atos de revolta contra a hegemonia global estão se espalhando. Será que é hora da gente procurar um outro emprego? No Sri Lanka, onde o governo estava perfeitamente alinhado com a nossa ideologia de esquerda, uma crise política e econômica generalizada levaram o governo ao colapso e o presidente Gotabaya Rajapaksa, que diabo de nome é esse? Rajapaksa fugiu logo depois de um pequeno grupo de milhares de extremistas pela liberdade atacarem seu palácio. Veja o vídeo. Selvagens. Bom, em breve poderemos incluir o Sri Lanka na lista de países onde o socialismo não foi tentado de verdade. E por hoje é só. Continue dormindo, como os insetos. Viva na cápsula. Boa noite.